Yes. Yes. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Papai, te louvamos, Senhor, te damos glórias. Bendito seja o seu nome que nos concede vida. Bendito seja o seu nome que nos concede a graça. Bendito seja o seu nome que nos concede a sua benevolência. Bendito seja o seu nome que nos concede o seu temor. Bendito seja o seu nome que nos concede a alegria do coração. Bendito seja o seu nome que nos concede a bênção maior. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esta tarde abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papá, cubra-nos pelo seu Espírito, pelo seu manto de poder. Cubra-nos e cubra quem está acompanhando este momento, esta oração, que está se conectando na sua presença, no seu manto, que o Espírito profético, o Espírito da sabedoria, o Espírito da integridade, o Espírito do temor ao Senhor, possa possuir, possa operar, possa trazer o conselho e possa edificar o espírito e a alma, o corpo desta pessoa, deste homem, desta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e te louvamos, nosso Santo Deus. Amém, amém, amém. Haja sistema de Deus a todos. Estamos aqui, estou aqui, interagindo um pouco nesta tarde com os irmãos, com a igreja, com o povo de Deus, com todos que estão acompanhando esta live. Peço que faça partilha para que os outros que não sabem. Normalmente, quando tenho aparecido sem avisar, ou sem primeiro comunicarmos nas nossas páginas, é por causa de uma certa força espiritual. Força espiritual é uma revelação. É uma revelação que atua imediatamente. Uma revelação imediata. Às vezes, a revelação imediata empurra-me a fazer coisas imediatas, sem precisar de anunciar ou de avisar ou de publicar o que estaria fazendo. De repente, o Espírito me desvia no que estou a fazer e me dá uma direção. Então, essa direção resulta numa ação imediata. Ação imediata. Então, ação imediata é por causa de uma revelação imediata. É a razão pela qual que digo, partilha o culto, partilha esta minha intervenção, porque a maioria não sabe e não sabiam que estarei aqui interagindo nesta tarde com o povo de Deus. Mas também existem pessoas específicas que Deus quer que ouçam-me nesta tarde. Existem pessoas específicas que Deus quer que sejam alcançadas neste dia. Existem pessoas específicas que Deus quer alcançar e quer resolver um assunto. Deus quer resolver um assunto. Deus quer trazer uma resposta. Deus quer operar numa área. Deus quer trazer uma solução. Por isso que as revelações imediatas são trazidas por causa de certo tipo de pessoas ou por causa de certo tipo de situações que alguém esteja a precisar de uma interferência de Deus imediata. Estão entendendo, né? As revelações imediatas, as revelações específicas, imediatas, muitas das vezes são trazidas por Deus, são reveladas por Deus por causa de um assunto específico, em que alguém secretamente, especificamente, está orando, está procurando ou está precisando. Está orando ou está procurando ou está precisando, está necessitando e não sabe de como a solução pode surgir. Então, Deus que ouve as pessoas a orar até no silêncio. Deus que ouve as pessoas que às vezes pedem sem abrir a boca. Deus que conhece o que as pessoas estão para passar. Então, Ele traz uma revelação imediata aos seus servos. Para fazer o quê? Para transmitir antecipadamente ou para poder transmitir a solução no tempo certo ou para criar uma direção ao que já está dentro de uma situação. A revelação imediata de Deus tem três funções.
antecipar o que vem para acontecer ou iria acontecer. Antecipar a pessoa ser alertado para que mesmo quando aconteça não haja destruição, ou para que quando as coisas acontecerem tenha a direção da saída. Ou a revelação imediata traz uma cobertura no que a pessoa esteja a passar. Traz um acompanhamento, um direcionamento, uma certa direção específica no que a pessoa esteja a passar. É uma solução, é um direcionamento, é uma profecia, é uma libertação, é uma cura, é uma bênção, é uma repreensão, a revelação imediata. Ou cria um direcionamento, a revelação imediata traz um direcionamento para poder prevenir o que a pessoa estaria a passar ou iria passar, para que não aconteça. Então, para quem está me acompanhando, presta muita atenção, porque há muita coisa que Deus vai operar em poucos minutos só. Descobrindo a estratégia satânica contra os cristãos. Há uma estratégia satânica. O diabo é muito astuto. O diabo, ele quando quer operar, quando ele quer atacar uma pessoa, ele não ataca só porque ele tem fúria. Ele não aparece na vida de uma pessoa só porque ele é o diabo. Não. Ele sonda. A Bíblia diz que o diabo, ele sonda ao redor dos que creem no Senhor, como um leão, a busca quem o estragar, a quem o destruir. Ele sonda. O diabo, ele não aparece porque ele é um mau. Não. Ele é um estratégico. Ele sonda, primeiro analisa, ele calcula, ele faz uma análise, ele faz um cálculo. Ele busca meios e busca fontes e busca portas da entrada. O diabo faz isso. Então, o que acontece é que a maioria dos cristãos não tem se apercebido muito das fontes que o diabo busca, das entradas, dos becos que o diabo busca na nossa vida. A maioria de nós não conhecemos isso, não sabemos descobrir essa estratégia satânica. Não sabemos, não entendemos que o diabo não aparece só, não. O diabo, ele sonda-nos. Ele primeiro procura a partir do seu espírito, da sua alma e da parte física, área física. Ele sonda se há uma brecha que ele possa usar para poder atacar a pessoa a partir da tua vida espiritual. Em como está a vida espiritual de uma pessoa. Pode ser uma brecha, pode ser uma porta, pode ser um beco da entrada para ele poder conseguir alcançar a própria pessoa, tendo usado a parte espiritual da própria pessoa. Se não é isso, ele pode usar a parte da alma, a emoção, os desejos, os pensamentos, as ideias, os prazeres. Ele procura aonde o posicionamento da alma não está correto, ou o sentimento da alma está em influência negativa, ou os pensamentos de uma pessoa estão num barramento, num baralho, numa influência, num estado tenso, numa preocupação. Quando a mente, os pensamentos estão sentindo-se sufocados, que não consigam raciocinar corretamente, ou não se sintam alívio. A alma está sufocada por causa de certas coisas. O diabo, ele busca a fonte, a penetração, o ângulo. Sempre quando o diabo quer atacar uma pessoa, ele busca em 3 áreas da vida de uma pessoa. Ele primeiro vai na vida espiritual da pessoa, analisa em que posicionamento, em que capacidade espiritualmente esta pessoa possui. Em que vedação, em que capacidade, em que rumo, em que estado da alma se encontra a alma da pessoa. Se não é isso, em que estado espiritual da pessoa se encontra. Se não é isso, é o estado físico. O estado físico é a debilidade ou a ansiedade ou a manifestação de um sentimento físico que é descontrolável. O físico de uma pessoa pode estar a manifestar uma manifestação descontrolável, aonde a pessoa sente o que sente no seu físico, no seu corpo.
ou está a passar o que está a passar no seu corpo. Então, aquele estado do corpo da pessoa ser propício para o espírito se aproveitar, para o espírito usar aquilo como um meio da conexão, o meio da entrada. Então, daqui é preciso que as pessoas entendam e saibam que o diabo, o nosso adversário, com os seus demônios, ele usa esses três ângulos. Ele usa o estado espiritual para poder encontrar o meio da conexão, da entrada na vida de uma pessoa, para poder ele atacar. É estratégia isso. Chama-se estratégia satânica. Estratégia de ataque satânica. Se não usa o estado espiritual, ele vai no estado da alma. E o estado da alma, para poder estar mais vulnerável, é quando a alma da pessoa está em uma influência negativa, uma influência distraidora, uma influência possessiva, uma influência de dor, uma influência da dúvida, uma influência do medo, uma influência de uma falta que lhe preocupa tanto, uma influência de uma ofensa que está lhe fazendo mal o sentimento, uma influência de um espírito de negativismo que está se falando tanto na alma da pessoa. Então, o diabo, quando encontra esse ângulo da alma nesse estado, ele começa a ter mais uma capacidade, uma influência, um ataque. Usa o próprio estado da alma para ele afligir a alma com os seus poderes negativos, com a sua palavra negativa, com o sentimento negativo, com uma influência diabólica maléfica. Daí que, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa perdeu os pais, perdeu seus pais. É um exemplo que eu estou falando agora. Estado da alma. Alguém perdeu seus pais. Está sozinha, está sozinho. Não tem uma pessoa na qual possa lhe amparar, como pai ou mãe. E no estado da alma dessa pessoa existe uma solidão. Até aqui não é o diabo, solidão não é o diabo, a solidão não é o diabo. Mas quando a solidão torna um pesadelo, a solidão, quando torna o pesadelo, torna uma preocupação sufocante. É onde o diabo aproveita o tal espírito, o tal sentimento de solidão para falar da morte. Daí a pessoa vai começar a se imaginar na inutilidade, se sentir inútil, se sentir sozinha, se sentir sem o aproveitamento nenhum. Vai se sentir sem ninguém, o Zé ninguém, o tal dito. Vai começar a raciocinar na inutilidade. E por fim o diabo se aproveita desse sentimento da alma e começa a falar da morte. Passando pouco tempo a pessoa pensa em suicídio. Passando pouco tempo a pessoa pensa em abandonar a família. Passando pouco tempo a pessoa começa a se isolar, não quer conversar com ninguém. Passando pouco tempo a pessoa está chorando já. Tudo isso é porque encontrou o diabo uma vulnerabilidade, encontrou uma brecha na qual a tal pessoa não sabia que o que está se passando na alma é uma brecha para o próprio Satanás. Esta pessoa não sabia. Esta pessoa pensava que não, é uma fase que eu estou a passar de agonia, porque a minha alma não está feliz, meu coração, me sinto só, porque não tenho pai, não tenho mãe. Mas para o diabo é uma brecha, para ele vir bombardear dentro da mesma pessoa, o outro passo a seguir da destruição, usando a própria alma, usando o próprio estado da alma da pessoa. Daí que precisamos de ter muita cautela em como bloquear, fechar as entradas, as lacunas, os becos, os meios pelo qual o diabo usa, que é até o nosso ser. O diabo não traz nada de fora. Let's be open your eyes. O diabo não traz nada de fora. O diabo não traz uma coisa nova. Não. O diabo pega o próprio produto bruto, a própria produção que está dentro do sistema do homem, a produção do espírito, a produção da alma, a produção do corpo. Pega o próprio produto que o ser humano produz. Se uma pessoa não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não perdoa, não canta louvores, não ama o próximo, é um produto produzido, é uma produção essa, do espírito da pessoa,
Quer dizer que espiritualmente essa pessoa está produzindo a fraqueza, está produzindo a incredibilidade, está produzindo o pecado, está produzindo a desobediência, está produzindo uma frieza. O diabo pega a mesma frieza, o mesmo estado, o mesmo comportamento espiritual da pessoa, para usar daquele comportamento para voltar a denigrir, a influenciar, a destruir a pessoa na condição da espiritualidade da pessoa, no corpo, no físico. No corpo, o ser humano tem um corpo que manifesta, tem um corpo que reage, tem um corpo que sente o prazer. O ser humano tem um corpo que fala. O ser humano fala, o seu corpo fala, comunica com a própria psicologia da pessoa. Os sentimentos que a pessoa tem às vezes vêm do corpo. Quando o corpo sente um prazer, o corpo gosta de uma coisa, isso é lançado no centro das emoções. E as emoções, elas manifestam o que o corpo está a passar, ou está a sentir, ou está a necessitar. Naquele momento que o corpo da pessoa está reagindo, mas não uma reação boa, não uma reação correta. E porque o diabo sabe que o corpo da pessoa está num estado impróprio, está numa manifestação imprópria. O diabo se apresenta e manipula a consciência da pessoa para que a pessoa faça do seu corpo o que trará prejuízos. Por exemplo, quando alguém diz que eu tenho sede, quando uma pessoa diz que eu tenho sede, eu tenho que beber, porque eu tenho uma sede. A sede se manifesta no corpo, mas o prazer e a paladar é capturado pelo raciocínio, a mente, pelos sentimentos da alma. A alma é que gosta quando tu come uma coisa e se sente prazerosa ou gostosa. A alma é que gosta, mas o corpo é que lança esse prazer, esse gosto, esse paladar. O corpo é que captura isso no físico. Mas também quando o corpo sente frio, podemos ter tempo no frio, o corpo sente frio, o corpo vai reagir. O corpo vai reagir à dor do frio. E a alma, ela vai capturar aquela dor. Então, o diabo, quando faz acompanhamento do corpo, no que o corpo está a necessitar, no que o corpo está a reclamar, no que o corpo está sentindo, no que o corpo está gostando, o diabo pode usar esta manifestação física, corporal, para trazer no próprio corpo umas manifestações, uns acontecimentos em que a própria pessoa vai anexando na influência do espírito satânico por aquilo que o corpo manifesta, por aquilo que o corpo sente. Então, o diabo nunca traz uma outra coisa de fora. O diabo pega o produto produzido pelo espírito do homem, pela alma do homem e pelo corpo do homem. Então, o erro da igreja, o erro dos salvos, é de não se aperceber ou é não conhecer esta técnica, essa estratégia diabólica. Vocês sabem no livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus teve a oração de jejum, a tentação de Jesus, do diabo contra Jesus. O diabo não trouxe uma novidade. O diabo pegou o que o corpo de Jesus sentia, fome. O diabo soube que Jesus está com fome. E o diabo não é um ser que não conhece as coisas terrenas. O diabo conhece bem as coisas terrenas. O diabo tem uma capacidade de medir a reação de uma pessoa. E ele descobriu que esse está reagindo dessa forma por causa disto. O diabo tem capacidade de descobrir as manifestações, comportamentos de uma pessoa. E ele souber que, olha, esta pessoa está se comportando dessa forma por causa disto. Então, ele faz o quê? Ele aproveita-se naquele tipo de comportamento, naquele tipo de reação, naquele tipo de linguagem que a pessoa fala, para acrescentar o que vai danificar a própria pessoa. E a pessoa acabará recebendo esse acréscimo diabólico. Porque o próprio ser humano, ou a própria pessoa, não teve a precaução, não teve a percepção de perceber que o que estou fazendo agora é um ângulo que estou abrindo, é uma brecha que estou abrindo para o diabo. A pessoa não se apercebeu. E por não ter se apercebido, o que o diabo vai acrescentar na pessoa será bem-vindo para essa pessoa. O que o diabo vai acrescentar, né? Por exemplo, a pessoa tem medo. O medo é a manifestação dos sentimentos, da insegurança. O medo
é a manifestação de sentimento de insegurança, o medo. Ou da falta da convicção no positivo. O medo é a falta de algo. Então, naquele momento que a pessoa tem um medo, existe um medo natural que não destrói. Existe um medo de desespero por falta da segurança, por falta de esperança. Então, o diabo, quando ele analisa o tipo da manifestação do medo, do sentimento de medo dessa pessoa, ele sabe que esse tipo de medo está decorrendo no coração dessa pessoa, nos sentimentos dessa pessoa, por causa da falta disto, por causa do que está acontecendo. Então, o diabo sabe que, para destruir a pessoa com o seu próprio medo, o que é que ele deve voltar a acrescentar na pessoa? O que é que o diabo tem que falar? O que é que o diabo ele tem que trazer? Naquele momento que a pessoa está continuando com o seu medo e não se apercebe que está se entregando ao diabo, não se apercebe que está abrindo o ângulo para o diabo trazer a segunda a bagagem, o segundo ataque. O diabo não se apercebe. As pessoas não se apercebem. O diabo já se apercebeu. As pessoas não se apercebem. Então, porque não se aperceberam as pessoas, facilmente as pessoas podem cair numa estratégia diabólica. E a pessoa, por não se aperceber que é uma estratégia diabólica que foi incluída por causa do que a própria pessoa está a fazer, a luta dessa pessoa não será fácil de ser ganha. O combate que a pessoa vai levantar para se defender, para orar, para se aconselhar, não será facilmente ganha até que a pessoa saiba como que fui atacado. Qual é a brecha em mim que o diabo encontrou? Esse é o segredo sério. Qual é a brecha em mim que eu abri sem me aperceber? Qual é o ângulo que eu dei ao diabo para que usasse e entrasse? Às vezes, os ângulos que o diabo usa para entrar e criar um ataque não é o pecado. É a manifestação do estado espiritual da pessoa, ou do estado emocional da alma, ou do estado físico, que não é o pecado às vezes. São limitações, são manifestações de sentimentos, são preocupações, a dúvida, é o medo, é o pânico, é um desejo no corpo. Coisas que, quando não forem controladas, o que nós chamamos de domínio próprio. Está no livro de Gálatas, capítulo 5. Fala dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Quando não há domínio próprio, um dos frutos é domínio próprio. Quando não há o domínio próprio, sempre a pessoa vai se encontrar a deixar um ângulo aberto. Vai se encontrar a fazer coisas que o diabo irá aproveitar-se do que a pessoa está fazendo. Vai se encontrar a ter certo tipo de pensamentos e sentimentos, que será uma arma benéfica para o diabo usá-la e voltar a atacar a própria pessoa. Daí em diante, é preciso que a pessoa mude a forma de perceber o seu ser. Mudar a forma de perceber o seu ser ajudará a ti mesmo a não deixar o diabo te usar. Você vai ter capacidade de descobrir quando estás para se entregar. Você vai ter capacidade de se precaver quando o diabo quer te usar. Father, thank you. O livro de João. Vamos ler o João capítulo 12. João capítulo 12. Daqui a pouco estou a terminar. Eu disse que quando eu apareço para falar de uma forma específica, de uma forma imediata, é por causa de uma revelação que Deus me falou por causa de alguém. Alguém está precisando do que estou a falar agora. Porque alguém está numa lista de ser aproveitado por diabo. Mas por causa do que estou a falar aqui, não será aproveitado. Alguém está numa lista, num estado em que está aberto assim, para o diabo entrar e acrescentar coisas. E agora estou falando, esse estado vai mudar. E daqui a alguns dias para frente, alguém iria se entregar ao diabo por um comportamento. Mas quando chegar o dia, vai se lembrar do que eu estou a falar agora. E a pessoa não vai se entregar ao diabo. No livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Vamos ler só a partir do versículo 9.
Muitas pessoas, eu estou a ler o livro de João, capítulo 12, versículo 9. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Vamos começar. Muitas pessoas, é versículo 9, do capítulo 12 de João. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá não só por causa dele, Jesus, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado, quer dizer, o homem que estava morto, que Jesus tinha ressuscitado. Versículo 10. Então, os chefes dos sacerdotes, resolveram matar Lázaro também. Pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Ficou sabido em toda a região, em toda a cidade da Betânia, que Jesus is powerful. Jesus é o Salvador. Pessoas eram comovidas quando souberam que o Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressurgiu. Jesus o ressuscitou. Então, a sociedade entregava-se em massa a Jesus. A sociedade corria, entregava-se ao Senhor. A sociedade abria o coração para receber a palavra, mas motivado pelo milagre da ressurreição de Jesus. O diabo soube que o trabalho que foi feito no corpo, na alma, no espírito do Lázaro pode fazer um impacto maior para a saída das pessoas do inferno para o reino da salvação. Então, se tivesse sido ressuscitado Lázaro só espiritualmente e a alma do Lázaro só, e o corpo continuar morto, não haveria problema. O grande problema do diabo é que quando soube que o próprio morto foi visto morto, podre, no cemitério, há 4 dias, já está de pé, está a viver de novo como não estivesse apodrecido. Então, souberam que não havia como desmentir. Não havia como alguém dizer, não, foi ressurreição, aquilo foi magia. Porque o Lázaro estava vivo a comer, a vestir. Para que todos duvidassem de Jesus, deveriam matar o Lázaro. Deveriam fazer o Lázaro desaparecer. O que está acontecendo aqui? O diabo trabalha muito em analisar ângulos, em descobrir posicionamento, estado de uma pessoa propícia ou propício para entrar e atacar a pessoa. Matsamelo e amuno, no corpo, na alma ou no espírito. Então, quando ele encontra uma brecha em que cria uma oportunidade para ele, ele vai começar a montar problemas por cima daquele estado, daquela manifestação. Quando foram ter com Lázaro, agora não iam por causa de Jesus, os chefes dos sacerdotes não iam para ver só Jesus, iam também para matar o Lázaro. Fazer que o estado do Lázaro, tanto espiritual, tanto física, tanto da alma, estava num posicionamento que não dava para o diabo acrescentar o que ele queria. Então, há uma necessidade do seu estado espiritual, o seu estado físico, o seu estado emocional, que é da sua alma, estar num posicionamento que o diabo não tenha como desmentir, não tenha como te aproveitar. O estado do Lázaro, quando estava morto, fazia os sacerdotes felizes. Porque não havia nenhum posicionamento em que iria revelar a presença do Senhor no estado do Lázaro, enquanto estava morto. I don't know if you can understand me. Enquanto Lázaro estava morto, não havia nenhum posicionamento em que iria preocupar o diabo, os sacerdotes. Os sacerdotes antigos eram servos do diabo, eram homens perdidos, tinham inveja,
tinham feitiçaria do coração, tinham demônio da perturbação, perturbava a sociedade. Então, naquele estado da morte do Lázaro, da podridão do Lázaro, para os demais inimigos de Jesus, era um estado propício para convencer a Jesus e convencer a sociedade que ninguém ressuscita aqui. Quem morre, morreu. Não há nenhum poder para mudar o estado desse homem que morreu, Lázaro. Então, quando Jesus volta a recompor o estado do Lázaro, o estado do Lázaro tornou um estado que o diabo não poderia ficar em paz. O diabo com seus sacerdotes não poderia ficar tranquilo, porque o estado do Lázaro estava num ambiente, estava numa forma em que não há como o diabo se glorificar. É preciso que uma pessoa se preocupe pelo seu estado espiritual e se posicione corretamente. Se preocupe com o seu estado da alma e se posicione corretamente. E se posicione também no seu estado físico. Porque enquanto o seu estado espiritual não estar bem posicionado, o diabo pode ficar muito relaxado porque ele sabe como te encontrar. O diabo pode ficar bem quieto contigo enquanto está preparando uma cilada. No momento que Lázaro estava morto, os inimigos estavam quietos. No momento que Lázaro ressuscitou, os inimigos começaram a revelar a fúria. Quer dizer, que estavam felizes com a morte, com o estado da destruição do Lázaro. Há momentos que o diabo fica feliz por causa do estado espiritual da pessoa. Há momentos que o diabo, o Satanás, com seus demônios, fica feliz mediante o segundo estado espiritual de uma pessoa. O diabo fica feliz, porque sabe, quando nós formos, vamos encontrar essa pessoa. Quando lhe dermos uma coisa para comer, há de comer isso. Quando lhe empurrarmos para pecar, vai pecar isso. Quando lhe paralisarmos de orar, ele vai parar. Quando lhe fazermos mentir, vai mentir. Há momentos que o diabo fica muito feliz. Fica tão satisfeito pelo estado espiritual de uma pessoa. Pelo estado emocional, psicológico, pelo estado sentimental de uma pessoa. Pelo estado da alma. Ou pelo estado físico. Tu não podes fazer com que, não permitires que o diabo fique tranquilo contigo. Não podes permitir o Satanás ficar tranquilo contigo. Tu tens que sentir isso mediante a sua capacidade de analisar, testar o teu espírito, testar o seu estado emocional. Só que chamar o quatilha, toda hora está zangada, a pessoa está triste, toda hora está em dúvida, toda hora está em um sentimento de agonia, de medo, está sempre sufocado na alma, não tem paz. Esse estado proporciona a alegria do diabo. Esse estado proporciona vontade ao Satanás com seus demônios. Esse estado entrega a tranquilidade ao Satanás. E o diabo não sente nenhuma ameaça a uma pessoa que está nesse estado. Então, a ressurreição do Lázaro começou a recompor o estado necessário, que era necessário nesse homem morto aqui. A recomposição, quer dizer, quando foram restaurados, quando restaurou-se os ossos, a pele, o corpo do Lázaro, o que tinha se perdido voltou. Quando se ressuscitou Lázaro, a alma do Lázaro voltou à vida. Os sentimentos, os pensamentos, a visão, o desejo, os gostos. Quando acordou Lázaro, a vida espiritual do Lázaro voltou a viver de novo nos planos de Deus na terra. Há coisas que o diabo tenta matar em você. Tenta matar em ti para que tu não torne uma ameaça e não concretize aquilo que Deus te predestinou. Quando ele mata a tua vida espiritual, é quando você se deixa moleza na área espiritual, ao ponto de ele entrar na tua vida espiritual. Quando ele mata na sua vida emocional, que é sentimental, é quando ele encontra brecha na sua alma por causa de como você está na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida sentimental. E você entregou o campo e ele chegou, matou. E quando está morta essa área da alma, tudo que você faz não te satisfaz. Tudo que você quer não consegue encontrar o sentido, a pista, o caminho. Sabia quando a alma está doente? Mesmo quando estão felizes os outros aqui, a pessoa não está feliz. Quando a alma está doente, mesmo quando chegou o tempo, se chegou o tempo de ser alegre, a pessoa ser feliz, mudar a história, a pessoa nunca vai encontrar essa alegria, porque a alma está doente, está toda hora amarrada, amargurada, toda hora com dúvida. Isso é propício, é um campo propício para o diabo te atacar.
Então, a estratégia satânica para destruir os salvos é mediante o estado em que cada pessoa se encontra espiritualmente, da alma e física. Não é um problema de um demônio que vem de onde vem e chega e faz pum. Não é assim. Ele sonda. O inimigo sonda o estado. Matsamelo yashmoya. Your level. O seu estado, o seu atmosfera, o seu nível, a tua espiritualidade, como está posicionada. E se você não conhece a tua espiritualidade, facilmente você pode estar num estado impróprio. É bom conhecer a tua posição. É bom conhecer os seus ângulos fracos. É bom conhecer o que é necessário, saber o que é necessário para se preencher. You can know. Você pode saber quando uma coisa está boa e quando uma coisa não está boa. Simples. Quando alguém está bem espiritualmente e quando não está bem, a pessoa sabe. Quando na sua alma a pessoa está bem e quando não está bem, a pessoa sabe. Então, não é quando alguém está vivendo, não ter capacidade de se examinar e de se consertar, de se preencher, de se posicionar. Porque se não tens essa capacidade, nunca sairás da lista do inimigo. Nunca. A pessoa que não se examina, a pessoa que não se encontra, a pessoa que não se restabelece, não se posiciona no estádio necessário para impedir as entradas, para impedir os becos, para impedir os corredores de entrada diabólica. A pessoa que não se examina, não se encontra e não se estabelece, não se posiciona, sempre será vulnerável, sempre será encontrado por diabo. Sempre viverá em quedas, sempre viverá em brigas, sempre terá pesadelos, sempre andará de coração amargurado, sempre terá frieza espiritualmente. Por quê? Porque não é porque o diabo ele é maior, é porque a pessoa não conhece o estado em que o diabo se aproveita, usa, para poder trazer ataques estrategicamente na vida dos cristãos. O diabo não traz de fora. O diabo acrescenta o que a própria pessoa produz. A minha espiritualidade tem que produzir o temor, tem que produzir a santidade, tem que produzir o perdão. A minha espiritualidade tem que produzir o louvor ao Senhor, amor ao próximo e perdoar as ofensas. A minha espiritualidade tem que produzir a atmosfera de perdão, a atmosfera do amor, o espírito do homem, quando está forte, produz essa natureza. Mas também a alma da pessoa tem que produzir a paz, produzir a tranquilidade, produzir um sentimento tranquilo, produzir uma tranquilidade. Não pode toda hora andar com perturbação, sentimentos que são convulsionários, são sentimentos de guerra. A pessoa toda hora está em brigas, toda hora tem uma contradição, tem um sentimento de luta, sentimento de discórdia, sentimento de alma doentia. A alma doentia é a brecha para o diabo trazer ataque estrategicamente. O corpo também, porque o corpo é o veículo, é o meio que usa-se para se carregar a bênção. A bênção não é só carregada no espírito, a bênção se consuma, ele se completa no físico. Então, muitas pessoas querem uma bênção, mas há uma incapacidade física de conter a bênção. Por exemplo, alguém é abençoado pelo poder de Deus para ser alguém financeiramente rico ou rica. Ok? Está certo, está certo. Mas o corpo da pessoa, o físico da pessoa, é o que vai desfrutar disso. O corpo, quem vai comer dinheiro aqui, não é a alma, não é o espírito, é o corpo. Então, o meu corpo também tem que ter um posicionamento saudável, regulando-me dos sentimentos e prazeres e gostos que podem me destruir, regular. Posicionar o seu corpo é necessário, porque o corpo é um veículo.
que não pode se destruir fora do tempo. O seu corpo não pode se destruir fora do tempo. Deve ter uma boa saúde, uma boa conservação. Ter sempre hábito de brincar em ambientes saudáveis. Tem que ter capacidade de cuidar bem do seu corpo. Quem não cuida bem do seu corpo não vai desfrutar da minha bênção. Quem pisa em qualquer lugar não vai escapar de problemas que vai lhe trazer problemas no físico. O seu corpo tem que ter limites. Limite no que come, limite no que veste, limite nos lugares que a pessoa entra, limites em ouvir qualquer coisa. O seu corpo tem que estar em um posicionamento necessário que o diabo mesmo te procurando não te encontre. A maioria das pessoas que caem no pecado fisicamente não é questão do diabo, é questão de onde os seus pés vão. É questão do que os seus olhos veem. É questão de que seus ouvidos ouvem. É o seu corpo que não está em posicionamento adequado, necessário. Então, quando uma pessoa entende o que estou a falar aqui, pode sofrer muitos danos, pode destruir-se facilmente, morrer cedo. Há muitos que morreram cedo, não é o diabo que levou, nem é Deus que levou. É a própria pessoa que entregou seu corpo a uma morte fora do tempo. Alguém diz, olha, se Deus não quiser, a pessoa não morre. Existe a vontade permissiva do Senhor. O que é a vontade permissiva do Senhor? É aquilo que Deus não planejou. Deus pode permitir o que ele não planejou, dependentemente da pessoa que não quer respeitar o que Deus lhe deu. Dependentemente da pessoa que não quer respeitar o que Deus lhe deu, essa pessoa. Deus me deu o corpo, me fez. Então eu tenho que saber que esse corpo aqui tem valor. O meu corpo não é um instrumento de qualquer coisa. O meu corpo é um objeto de valor. É um produto, dádiva de Deus. Então eu tenho que levar o meu corpo a um estado bom. Para que as bênçãos que vêm para o físico sejam bem-vindos, recebidos pelo meu físico, pelo meu corpo. Num estado necessário, correto. Mas quando não acontece, o diabo pode aproveitar-se do nosso corpo, de como nós cuidamos do nosso corpo. Quantas pessoas que foram violadas, quantas pessoas que morreram de tuberculose, quantas pessoas que morreram por causa dos lugares onde frequentavam, por causa de ter levado seu corpo, usar como instrumento de dormir com qualquer pessoa. Usou seu corpo para meter veneno, meter droga, meter bebida, meter whiskies que queimam pulmões, jeans, fumou droga, fumo, matou seus pulmões. Morreu fora do tempo. Não é o diabo que matou essa pessoa. É a própria pessoa que foi entregue, se entregou ao espírito de morte através de como cuidava mal do seu corpo. Eu tenho observado muitas pessoas que saem a reclamar dos violadores. Alguns violadores são violadores que não resistiram ao mau uso do próprio corpo da própria pessoa. Alguns assédios que existem por aí, não estou a favor de nenhum assédio. Alguns assédios que existem por aí nas escolas, nos hospitais, nas empresas, são os donos dos corpos, às vezes, que usam mal os seus corpos ao ponto dos fracos caírem no mau uso do dono do corpo. Há pessoas que não sabem usar bem o seu corpo para trazer o que? A benevolência, o bem-estar para a própria pessoa. Usa mal o seu corpo para depois, mais tarde, morrer cedo. Não é o diabo que matou, não é Deus que levou. É a própria pessoa que não tem a noção ou não valoriza. Tem a noção, mas não valoriza. O que é que tu vais me dizer de uma pessoa que estudou? Uma pessoa que é um estudioso, é um doutor, é uma doutora. E sabendo que o corpo tem limites. O corpo pode adoecer se meter fumo nos pulmões. E a própria pessoa está metendo fumo. A própria pessoa anda a dormir com mais de 10 homens por dia, mais de 7 homens por dia. Anda a dormir com muitas mulheres, com muitos homens. Como que não pode ter doenças, DTS, HIV? Como que não pode ter? Não é o diabo, às vezes, que trouxe doenças, é a própria pessoa que, sabendo dos limites, do que o seu corpo precisa, a pessoa não se deu limites. O diabo aproveita do que o próprio homem, a própria mulher, produz com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Quantas pessoas que morreram espiritualmente? Algumas saíram das igrejas.
Algumas estão falando mal do corpo de Cristo, que é a igreja. Alguns estão acusando pastores. Não tem nada a ver com o problema da igreja, nem o problema do diabo, nem o problema de Deus, nem o problema dos irmãos. Espiritualmente, essa pessoa aqui está produzindo uma natureza, um estado impróprio que faz com que o diabo se aproveite da sua espiritualidade. Então, a pessoa, por não saber disso, quando já começa a surgir as sobrecargas, o que é uma sobrecarga? É o que o diabo acrescentou. E quando a pessoa não consegue suportar a sobrecarga, é onde a pessoa começa a atrair ou atribuir culpas, atribuir culpas, atribuir culpas, atribuir culpas. No. Be wise, please. Be wise. Open your eyes. Open your eyes. Be wise, one. Não seja alguém idoso, não seja alguém desapercebido. Acorda, Deus te abençoe. Posicione a tua vida espiritual, o seu estado espiritual. Posicione o seu estado emocional da sua alma, o seu estado psíquico, o seu estado sentimental, o seu estado de pensamentos, os seus prazeres, os seus desejos, os seus gostos. A sua alma não pode estar vulnerável. Não pode estar em um nível em que qualquer coisa que te atrai, qualquer coisa que tu ouve, te ofende, qualquer coisa que passa aos seus olhos, você gosta. Tu tem que ter um limite, um refreio, um leme. Agora, quando alguém guarda a palavra, quando alguém pratica a palavra, quando alguém pode pensar assim, a única forma de posicionar a alma da pessoa, a única forma de posicionar o espírito, a única forma de posicionar o corpo é quando guarda a palavra. Mas antes de guardar a palavra, você tem que saber que o meu corpo, quando não for bem cuidado, o diabo vai se aproveitar. Tem que saber, olha, quando o meu espírito não produzir, porque o saber é bom. Há muitos que sabem, mas não fazem. Há muitos que conhecem essa palavra aqui, não a praticam, não colocam as coisas em ordem, ou porque não têm um entendimento de quão vulneráveis são. Todos nós somos vulneráveis, mas a vulnerabilidade depende muito de como cada um considera o que a pessoa sabe. Há pessoas que sabem coisas e não consideram. Há pessoas que sabem o necessário e não consideram. Está anoitecer, estou ainda aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Então, posicionar-te é guardar um estado, é criar um estado necessário que não permita o Satanás com seus demônios, até com seus servos, te aproveitarem, te atacar, te desviarem, te encher a cabeça e te influenciar com certo tipo de comportamentos, com certo tipo de atitudes, com certo tipo de pensamentos, com certo tipo de... A influência na área espiritual que leva pessoas a cometerem torpezas. Hoje em dia, muitos já foram influenciados, não são aqueles espirituais que eram. Hoje em dia, muitos, a sua espiritualidade virou uma espiritualidade de juízo ou de julgamento. Toda hora aponta o dedo do outro, toda hora fala mal do outro, toda hora justifica-se a si próprio como que é o melhor de todos, toda hora ninguém é verdadeiro, verdadeiro sou eu, todo mundo é falso, eu sou o original, a igreja do outro não é verdadeira, a verdadeira é minha, o pastor fulano não é verdadeiro, verdadeiro sou eu. Tá vendo? A espiritualidade da maioria das pessoas está fora do estado necessário. A alma já não falo. Quando a espiritualidade está em posicionamento errado, a alma já está cheia já de orgulho. A alma já está cheia já de ofensa. A alma já não consegue já perdoar. A alma já está cheia de mentira. A alma já está cheia de muita coisa que não era necessária. Então, please. Posiciona o teu espírito, posiciona a tua alma, posiciona o teu corpo. E o see, você vai ver. O diabo vai vir rugir ao seu lado. Você vai descobrir que esse o diabo chegou, está aqui. Você vai descobrir quando o diabo chegar, começar a rugir, começar a te tentar, começar a procurar uma entrada. Você vai saber que não, é o diabo, está aqui. Ele está falando. Eu já lhe ouvi, eu já lhe vejo. Ele está aqui, está por perto. Está querendo usar meus sentimentos, minhas emoções. Quer usar a minha alma. Minha alma.
tema o Senhor. Você vai continuar seguro, porque você já sabe qual é o estado necessário em que você deve estar. Quando o diabo tenta te matar espiritualmente, te influenciar, você vai saber que já ele está aqui. Ele está tentando me fazer não orar, está me fazer não ler a Bíblia, está me fazer não ouvir o homem de Deus, está me fazer sempre questionar as coisas espirituais com dúvida. Você vai encontrar logo a ameaça dele e vai cancelá-lo. Desde que você se posicione e lute para se posicionar, se colocar no estado necessário, você vai descobrir quando o diabo tentar te aproximar. Ouviste, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esta foi a interferência que Deus me mandou interferir. Aqui está entendendo o que Deus está falando. Que Deus está falando através de mim. Quem não está entendendo, pensa que o profeta apareceu numa quinta-feira. Numa quinta-feira o profeta apareceu para falar. Eu não estou aparecendo para falar. Eu fui mandado para falar. Porque o diabo não pode te profetar. E o ataque estratégico dele não pode continuar a te influenciar e a se acrescentar em ti. É tempo de ser feliz. Este é tempo de ser feliz. Dentro do meio, no meio de muita gente infeliz, no meio de muita gente que não consegue viver o bem, é o tempo de você ver o bem. Eu não me convenço pela maioria. I don't know. Eu não consigo me convencer pela maioria. Não importa como a maioria estão a viver, não importa como a maioria estão a fazer as coisas. Eu não me convenço com a maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não seguimos a ventania. Nós não seguimos a maioria. Nós não seguimos o que os outros acham. Nós seguimos a verdade e o poder. O sistema de Deus é a verdade e o poder. Então, nós somos filhos do sistema de Deus. Oh my God, we are child. We are sons, daughters of the system of God. Nós somos filhos do sistema de Deus. Aí fala de sistema lá, não seguimos o sistema da ciência, não seguimos o sistema dos homens, seguimos o sistema da verdade, que é a vontade de Deus, e de poder, que é a operação, a execução do seu espírito, do seu poder. Nós seguimos isso. Então, Deus abençoe. E tudo que ouviste aqui, guarde hoje no teu coração, não deixe escapar. Vais ver o que vai acontecer a partir de agora em diante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, às 19 horas, em direto. Não é? Guarde essa palavra. Não ouça o que não é de Deus. Não fale o que não é de Deus. Não comungue. E não deixe a frieza matar o teu espírito. Ouviste? Acorda, please, acorda. Não deixa a frieza matar o teu espírito. Não deixa a tua alma ser contaminada, ser influenciada por coisas que o diabo vai depois usar da tua alma para acrescentar problemas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Perdoa as pessoas. Não leve tempo guardando coisas no teu coração que não são de Deus. Perdoa as pessoas. Uma cachorro. Viu? Perdoa, saia disso. Siga Cristo com amor. Quanto mais você perdoa, você se sente mais forte, capaz de... Thank you, Holy Spirit. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. O amor de Deus cobrirá a multidão do pecado. Sempre fará ao nosso bem. O amor de Deus cobrirá. Quando nós amamos as pessoas e perdoamos-las, nós estamos a dizer: Senhor, eu quero ser como tu. Tu amou-me, tu amaste-me, perdoaste-me. Então eu também quero amar e perdoar. Finito. Quando amamos as pessoas e não retribuímos-las e não culpamos-las, aí vai lumbete. Sabemos que não podiam fazer, mas estão a fazer porque não têm o mesmo espírito que nós temos. Então como que nós vamos continuar a guardar a ofensa na alma? Quando perdoamos as pessoas, é por um entendimento espiritual de Deus. Esse é o sistema de Deus. Então Deus abençoe. Até amanhã, às 19 horas. O estado da alma, o estado do corpo, o estado do espírito é o que o diabo usa para criar um ataque estratégico
Então, vela muito bem pelo seu estado espiritual. Languta matsamelo shimoya shawe. Languta matsamelo ya hika. Languta matsamelo ya muzimba. Deixa o milagre. Você não vai ser vulnerável. Não serás vulnerável. Não serás atacado facilmente. I'm telling you, quando o diabo tentar, você está no bom estado, sempre você vai vencer. E sempre vais o resistir. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.